Olá, meu nome é Antônio Amorim, sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Rio Grande do Norte. Estamos dando início hoje ao podcast Podcardio, um podcast que vai tratar de temas relevantes e práticos do dia a dia da cardiologia. E o nosso primeiro episódio seria fibrilação atrial na emergência. E teremos como convidado o Dr. Emerson Sulino de Sena, que é cardiologista pela SBC, especialista em eletrofisiologia e marca-passo pela Sobrac e cardiologista da Procárdio. E aí, Emerson, vamos lá. Vamos lá, Amorim. Inicialmente eu queria agradecer aí pelo convite, né, de participar e dar o pontapé nessa iniciativa tão importante da SBC realmente, né, para aumentar a interação e facilitar o conhecimento, né, em vários momentos do nosso dia a dia, que é isso que o podcast e o podcast da SBC irá oferecer a todos os interessados. Então vamos lá. Como a nossa temática hoje é fibrilação atrial, nós sabemos que a fibrilação atrial é uma taquiarritmia mais prevalente, né? É uma arritmia muito prevalente no nosso dia a dia, no consultório, na unidade de emergência. E cada vez mais a expectativa de vida da população aumenta. E a gente sabe que a fibrilação atrial é diretamente proporcional à idade. Então, quem trabalha na urgência vai pegar cada vez mais frequente, que já é uma causa muito frequente de procura nos pronto-socorros, de pacientes chegando com um quadro de fibrilação atrial. Então, para começar, vamos pelo conceito, né, pelo básico. O que seria, então, fibrilação atrial, Emerson? Bom, vamos lá, Amorim. Em condições normais, o coração atua de uma maneira sincrônica, né? Nós temos duas cavidades superiores dos átrios, duas cavidades inferiores dos ventrículos e funcionam como se fosse o maestro e a orquestra. E isso aumenta a eficiência no funcionamento do coração. No entanto, quando ocorre a fibrilação atrial, os átrios perdem o seu movimento coordenado com os ventrículos e entram no processo rápido, né, e fibrilatório, como o próprio nome diz, como se fosse uma gelatina, né? Quando você tocasse na gelatina, ela fica em vibração. E isso a gente perde a eficiência do bombeamento de sangue do coração, parte do sangue fica retido na cavidade atrial, e, enfim, causa sintomas e até alterações graves no contexto da vida do paciente. Excelente. Então vamos para um caso prático. Vamos lá, você está no pronto-socorro, aí chega um paciente, 70 anos da emergência, esse paciente é hipertenso, diabético, e ele relata que está com um quadro de um ataque cardíaco às 6 horas. Ele estava em casa, de repente ele sentiu aquela batedeira no coração, aquela batedeira rápida, então ele decidiu procurar a emergência, então com 6 horas de duração. Então ele chegou lá, o plantonista fez o eletrocardiograma, detectou que ele está com fibrilação atrial com a frequência cardíaca 140. Então, qual seria a conduta para esse caso? Controle do ritmo ou controle da frequência? Existe algum benefício superior, alguma estratégia nessas duas estratégias diferentes? Como é que você daria esse pontapé inicial nessa discussão, baseado nesse caso? Sim, é um caso realmente frequente, né, no pronto-socorro. E como é que a gente poderia conduzir diante dessa situação? Né? Trata-se de um paciente idoso, né, um paciente com 70 anos, com comorbidades, né, e com um sintoma. Ele chega ao pronto-socorro relatando, né, o que ele vem apresentando, o que ele começou a apresentar, que são as palpitações taquicárdicas fortes, e que motivaram a ida ao pronto-socorro, e ele relata o intervalo, o exato momento em que o sintoma apareceu. Como trata-se de um paciente com sintoma diante de um ataque cardíaco, a gente deve dar prioridade à estratégia de controle do ritmo, ou seja, de reversão ao ritmo sinusal, né? Só que a gente tem que estar atento ao contexto, né? O paciente tem comorbidades, ele tem 3 fatores de risco importantes dentro do score Chades-Vasque, né? Que é a idade, que é a hipertensão e o diabetes, e portanto ele tem um alto risco de fenômenos tromboembólicos, né? Principalmente o AVC, o acidente vascular cerebral e a embolia sistêmica. Então a gente precisa, pensando na estratégia do controle do ritmo, tá certo? E mesmo que a gente optasse também pela estratégia de controle da frequência, que seria a anticoagulação desse paciente. Então a gente não pode esquecer de maneira nenhuma de definir como será a anticoagulação, né, dentro da estratégia do controle do ritmo. Na verdade, nós não temos ainda estudos consistentes, comparativos, na estratégia de controle de ritmo versus controle de frequência. Temos estudos antigos do final da década de 90, né, o AFIRM e o RACE, que não mostravam superioridade entre as estratégias, inclusive com desfechos duros de mortalidade. No entanto, novas estratégias de tratamento foram incorporadas também
ao tratamento da fibrilação atrial, como por exemplo até a ablação por catéter. E também nós podemos considerar ainda estudos menores que mostram uma melhor proteção cardíaca a longo prazo, naqueles pacientes que têm a reversão e se mantêm em ritmo sinusal, menos volume diastólico final, melhor fração de ejeção, melhor tamanho do lado esquerdo, e que, portanto, nos leva a crer de que a estratégia de controle do ritmo deva ser a estratégia preferencial. Certo. Aproveitando que você falou de Chades-Vasque, o que seria Chades-Vasque para quem não sabe? Bom, a fibrilação atrial é uma das principais causas cardíacas de fenômenos tromboembólicos, né? Como eu falei inicialmente, o átrio fica com sangue estagnado, né, no seu interior. Essa estase aí pode favorecer a tríade de Virchow e a formação de trombos. Esses trombos poderão ser arremessados ao cérebro ou à circulação sistêmica, causando o AVC ou embolia sistêmica. No entanto, o risco de fenômenos tromboembólicos associados à fibrilação atrial não é o mesmo em todos os pacientes, né? Então, um paciente jovem, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma cardiopatia estrutural, a gente não pode dizer que tem o mesmo risco de um paciente idoso, hipertenso, diabético, que já teve uma doença arterial coronariana, que tem uma miocardiopatia dilatada. Então, para se definir melhor como seria, para se quantificar melhor esse risco, foi criado esse score. Inicialmente era um score mais simples, é o score Chades. Depois esse score passou a ser incorporado a outros critérios e aí definiu-se então o Chades-Vasque. De uma maneira geral, como é que a gente deve se comportar com relação a esse score? Mulheres com score maior ou igual a 2, elas têm alto risco. Homens com score Chades-Vasque maior ou igual a 2 já são considerados de alto risco para fenômenos tromboembólicos, então deverão ser anticoagulados. Mulheres com score maior ou igual a 3 já apresentam, portanto, alto risco. Homens com score de 1 e mulheres com score de 2, aí já tem um risco menor, então a anticoagulação deve ser considerada individualmente. Ótimo. Então vamos lá, e diante dessa estratégia aí de controle de ritmo, quais as medicações que nós temos disponível para controle de frequência? Bom, na estratégia do controle de ritmo, uma coisa importante que a gente deve considerar no pronto-socorro é que existem evidências que em torno de 60% dos pacientes que chegam ao pronto-socorro com fibrilação atrial, eles podem ter a sua arritmia revertida em até 24 a 48 horas. Então, por vezes, você não precisa adotar nenhuma estratégia inicial, né? E a gente tem até a evidência, uma evidência mais robusta, né, que é o RACE-7 Atlas, que mostrou que, assim, se você não fizer a cardioversão, seja química ou elétrica precoce, e acompanhar esses pacientes por até 30 dias, a taxa de reversão da arritmia é a mesma ao final de 30 dias, né? Então, essa informação é importante, porque muitas vezes o paciente está estável hemodinamicamente e você não precisa fazer a reversão imediata, ter uma atitude ativa, né, naquele momento no pronto-socorro. Você pode fazer um controle de frequência cardíaca, ele está com a frequência cardíaca de 140, né? Portanto, é uma frequência cardíaca elevada, né? E a gente pode utilizar drogas como beta-bloqueadores, tá certo? Ou ainda bloqueadores de canal de cálcio, né? Deixar essa frequência cardíaca aí em torno de 80 a 110 batimentos por minuto, deixar o paciente confortável, né? E juntamente com o anticoagulante oral, e esse paciente, portanto, pode ter então o seu benefício como estratégia de tratamento. Certo. E se você optar pela estratégia de controle essa seria a estratégia de controle da frequência, e se optar pela estratégia de controle de ritmo, como é que a gente poderia fazer nesse caso, desse paciente? A gente perde um pouco para os outros países do mundo, né? Que a gente tem uma limitação de drogas antiarrítmicas, né? Você veja que nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, você pode optar pela flecainida, pela propafenona, pela ibutilide, pela procainamida, e essas drogas, né? Grande parte delas aí não existem no Brasil. Então, como é que a gente deve atuar então dentro da nossa realidade? Tá? Se o paciente não tem cardiopatia estrutural, tá certo? Se o paciente é preferencialmente jovem, tá? Não tem comorbidades ou tem poucas comorbidades, a gente pode adotar pela estratégia do controle do ritmo farmacológica, inclusive com a propafenona,
tá certo? Que é uma droga que a gente pode utilizar via oral, tá certo? Com uma segurança muito grande e com uma boa taxa de reversão nesse perfil de paciente, certo? No entanto, se o paciente tem uma cardiopatia estrutural sabidamente conhecida, ou você não sabe ou está na dúvida se de fato ele tem um tipo de cardiopatia, ou ainda ele tem uma idade mais avançada e tem comorbidades, o ideal é a gente optar pela amiodarona, uma droga de classe 3, né, bloqueador do canal do potássio, que tem uma taxa de reversão até um pouco superior, né? No entanto, ela precisa de mais tempo para se impregnar, que é uma droga lipofílica, né? Mas é a droga mais adequada, mais segura nesse perfil de pacientes que já apresentam algum tipo de doença cardíaca. Aproveitando que você falou do propafenona, né? O que seria então essa estratégia que a gente chama pill in the pocket? Sim, essa estratégia ela é muito interessante. Ela é confortável para o paciente, na verdade, né? Porque permite o paciente fazer uma reversão da sua, pelo menos tentar reverter a arritmia no seu ambiente, né? Ou no seu ambiente de trabalho, ou no ambiente domiciliar. Tem que se considerar só um aspecto que o paciente só poderá fazer a estratégia pill in the pocket fora do hospital se o primeiro esforço, a primeira estratégia for testada dentro do ambiente hospitalar, né? A partir daí, se ele teve realmente uma reversão segura, sem complicações, ele poderá utilizá-la fora do ambiente hospitalar. Então, como é que é essa estratégia? Primeiro, o paciente tem que ser sintomático, ele tem que saber o momento em que a arritmia aparece, ele tem que ter sintoma, ele não pode ter cardiopatia estrutural, certo? E no nosso meio a gente utiliza a propafenona, tá? É uma droga de classe 1C, o paciente, ele tendo mais de 70 quilos, ele pode utilizar 2 comprimidos de 300 miligramas, né? E aguardar aí em torno de 2 a 4 horas até a reversão da arritmia. Se ele tiver menos de 70 quilos, a dose tem que ser um pouco menor. Então, é um comprimido de 300 miligramas e um outro de 150, 450 miligramas e aguardar o mesmo intervalo de tempo. Um outro aspecto importante na estratégia do pill in the pocket. Antes de você utilizar a propafenona, você tem que utilizar uma droga que tem uma ação de bloqueio, um bloqueio mais efetivo no átrio ventricular. Por que isso? Por que isso, Amorim? Porque uma parte dos pacientes reverte a fibrilação atrial em um flutter atrial com a resposta ventricular 1:1. Então, você imagina lá os átrios que estão a 400, 450 batimentos por minuto. Se todos esses batimentos forem transmitidos ao ventrículo, o paciente pode degenerar uma fibrilação ventricular e ter uma morte súbita, né, ou uma síncope, um evento trágico. Então, por esse motivo, pelo menos 30 minutos antes de você administrar a propafenona, você deve utilizar ou o beta-bloqueador ou o bloqueador do canal de cálcio para então diminuir então esse trânsito elétrico, digamos assim, pelo nó átrio ventricular e deixar o paciente protegido para essa eventual complicação. Excelente. E vamos lá, Emerson, esse paciente aí, quando é que você indicaria a internação desse paciente? Boa pergunta. Na verdade, sim, essa é um aspecto importante para o clínico, né, o cardiologista que está no pronto-socorro, para realmente lidar com segurança diante dessa possibilidade. Veja bem, em quais condições? Eu diria aí 2 a 3 situações que a gente pode optar pela internação. Primeiro, aquele paciente que apresentou uma fibrilação atrial com alta resposta ventricular e com instabilidade clínica ou hemodinâmica. Então, aquele paciente que chegou com dor no peito no hospital, com dispneia ou com edema agudo de pulmão, que chegou ainda com sinais de rebaixamento de consciência, né, com baixo débito cerebral, ou seja, ele teve uma apresentação grave da fibrilação atrial. Então, esse paciente deve realmente ser preferencialmente tratado, né, ou com controle de frequência e aí, né, aliás, preferencialmente com controle do ritmo, com cardioversão elétrica imediata, e deverá ser internado para, enfim, fazer exames laboratoriais, iniciar as drogas antiarrítmicas para que ele possa evitar outros episódios, né? Fazer ecocardiograma para avaliar como é que é a função estrutural dele, enfim. Uma outra situação que eu diria é aquele paciente que tem a fibrilação atrial secundária, né? O que seria a fibrilação atrial secundária? É um paciente que faz uma crise aguda de uma tirotoxicose ou com a pneumonia grave ou sepsis, que ele precisará ser internado para tratar a doença de base e indiretamente também tratar a fibrilação atrial. Então eu diria aí esses 2 contextos, se você tiver mais algum para acrescentar, acho que é exatamente pode ficar esse. à vontade.
Acho que é exatamente esse mesmo. Isso. E você falou uma coisa aí que seria sobre a cardioversão elétrica. Como é que deve ser feita essa cardioversão quando você opta por ela? A gente falou aqui de controle de ritmo através de medicamentos até o momento, né? Mas como seria essa cardioversão elétrica? A cardioversão elétrica é a estratégia mais efetiva de reversão da fibrilação atrial, né? A gente costuma dizer que um número que a gente costuma utilizar é 90-70. Então a cardioversão elétrica tem mais de 90% de chance de reversão e a cardioversão química em torno aí de 60-70%. Bom, como é que a gente deve realizar a cardioversão elétrica, né? Então, assim, monitorizar o paciente, tá? Dá para ele oxigênio suplementar, dar um suporte de oxigênio, acesso venoso periférico, e a gente deve preferencialmente sedar o paciente, tá? A gente tem duas medicações de uso mais prático, mais rotineiro, que seriam a fentanila, né, que é um analgésico potente. A gente faz aí 1 a 2 ml no máximo, já é suficiente. Eu costumo iniciar com o fentanil porque a dose do sedativo é menor, quando você administra inicialmente o fentanilo. E logo em seguida a gente utiliza então o sedativo. A gente pode utilizar o Propofol, tá certo? O uso também dele é muito prático também, em torno de 0,1 ml por quilo de peso. Mas também podemos optar pelo etomidato. Eu prefiro o Propofol porque o paciente desperta mais precocemente. Ele tem uma ação mais rápida, ele desperta mais precocemente, ele tem menos efeitos nauseosos que o etomidato dá. Então é uma droga que a gente consegue, digamos assim, manipular com mais praticidade na nossa rotina. E aí a gente procede então, quando o paciente apresenta realmente o rebaixamento, a gente faz um choque sincronizado, né? Lembrando que a fibrilação atrial é uma arritmia que preserva os QRS, né? Enfim, os complexos QRS. Então a gente deve aplicar um choque sincronizado para evitar uma outra complicação, que seria um choque sob ET, uma fibrilação ventricular, utilizando a carga de 120 a 200 joules, se o choque for bifásico, ou ainda a carga de 200 joules no choque monofásico. Caso o paciente não reverta com o primeiro choque, eu insisto ainda com o segundo choque com a carga maior, certo? E ainda avalia a possibilidade de fazer, caso o paciente não obtenha sucesso na reversão, fazer um choque na posição anteroposterior, né? Uma pá na posição anterior esquerda do tórax, a outra no dorso, no mesmo nível, tá certo? E aí repetindo o choque nessa posição. Eu prefiro fazer com a presença de um anestesista, tá certo? Porque aí ele controla melhor as vias aéreas do que nós, já tem um manuseio maior, uma vivência maior dessas drogas, mas claro que se for numa situação de urgência e emergência, então nós temos que realizar e estamos realmente aptos a realizar o procedimento também com segurança. Uma dúvida que algumas pessoas têm chega aquele paciente que já tem com a fibrilação atrial com mais de 48 horas, mas ele está fazendo uso de um DOAC. Esse paciente você pode cardioverter de imediato? Pois é, essa questão do tempo, né, disse até que é como se, essa questão temporal é como se você tirasse o número da cartola então aí você teria FA com menos de 48 horas, FA com mais de 48 horas, mas isso ficou estabelecido, né? Então na nossa prática, com menos de 48 horas haveria um risco menor de formação de coágulos intracardíacos, então você poderia reverter com relativa segurança. Com mais de 48 horas você teria que utilizar estratégias como, por exemplo, o eco transesofágico para avaliar a presença ou não de trombo intracardíaco, ou ainda fazer uma cardioversão tardia, né, com pelo menos 3 semanas de anticoagulação oral. No entanto, quando a gente fala essa questão temporal de fazer o anticoagulante por pelo menos 3 semanas antes da reversão, da cardioversão, isso vem da época da varfarina, né, que é um anticoagulante de ação indireta, que demora pelo menos aí 1 semana, 10 dias para fazer um efeito anticoagulante pleno. Com os DOAC, né, com os anticoagulantes orais de ação direta, nós já sabemos que com 2 a 3 dias do paciente utilizando o DOAC, ele já está adequadamente anticoagulado. Então, embora a gente não tenha evidência consistente para isso, apesar de que os DOACs já foram testados no perfil também do paciente com FA para cardioversão elétrica, então todos eles já foram testados e com benefícios inclusive,
eu primeiro confirmo com o paciente e a família se ele está utilizando o anticoagulante oral de ação direta diariamente, regularmente. Então, se ele estiver usando o anticoagulante adequadamente, nós podemos sim, né, adotar a estratégia, lógico, né, em comum acordo com o paciente, de fazer a cardioversão arrítmica dele. Você orienta nesse paciente que você detectou pela primeira vez que ele está tendo uma fibrilação atrial, nesse caso que eu falei do paciente idoso, ele já sair da emergência, depois você controlou, se você for dar alta, já sair ali com anticoagulação? É uma boa pergunta, viu, Amorim? Realmente, eu diria que, assim, se a gente tivesse que considerar um dos pecados capitais na condução das arritmias, da fibrilação atrial, e eu diria que o maior pecado capital é a gente não anticoagular o paciente que de fato tem um risco cardioembólico elevado, certo? Então, assim, a primeira estratégia em qualquer diretriz, a diretriz ESC, a diretrizes americanas, a primeira estratégia de tratamento no paciente com fibrilação atrial é a gente avaliar a necessidade de anticoagulação. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, certo? Então, sim, eu faria um anticoagulante para ele, tá certo? Se ele, enfim, puder utilizar os anticoagulantes de ação direta, eles são preferíveis, devem ser preferíveis à varfarina, né? Por quê? Porque todos eles dão menos risco de hemorragia intracraniana, né? E menos risco também de sangramento maior, comparados à varfarina. Então a gente deve dar preferência a essas medicações. E não precisam daquele controle semanal, quinzenal ou mensal da anticoagulação. Tem uma menor interação com outras medicações, não tem interação com alimentos. Então são medicações mais seguras, mais fáceis de serem utilizadas na prática e com benefícios incontestes. Isso é verdade, ajudou bastante a chegada desses novos anticoagulantes. Agora, um caso também, Emerson, que chega muito na emergência, é aquele paciente jovem que saiu, final de semana foi para uma festa, sábado à noite, aí chegou na madrugada, que de repente ele estava lá no meio da festa, começou um aceleramento no coração, aquele paciente de 20 anos que exagerou na bebida, aí fez o ECG e está com fibrilação atrial. Como conduzir esse caso? E o que seria isso? Esse caso, o americano, desde a década de 80, ele chama de Holiday Heart Syndrome, né? A síndrome pós-feriado. Então, é de fato aquele indivíduo que teve uma libação alcoólica e amanhece, né, com o coração muito acelerado, chega no pronto-socorro, é fibrilação atrial. Esses pacientes costumam ter uma evolução boa, né? Então, existe uma taxa de reversão da arritmia de 24 a 48 horas muito grande. Se ele tiver com a frequência cardíaca elevada, incomodado, eu costumo utilizar um beta-bloqueador até para diminuir aí o flush adrenérgico, né? Porque o álcool é uma substância estimulante, né? Por vezes esses pacientes têm um único episódio, né? Não mais apresentam durante a vida, então parece que a evolução realmente é satisfatória, mas eles devem ser estimulados, né, a evitar o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente em quantidades moderadas, a quantidades maiores, né? E também evitar outros estimulantes, porque parece que esses indivíduos também são suscetíveis, né, a também desencadearem a fibrilação atrial frente a outros estimulantes, como cafeína, né, ou até outros, né? Então, assim, habitualmente esses indivíduos têm uma evolução satisfatória e se eles evitarem posteriormente o consumo excessivo, eles podem não ter novas crises. Excelente. Bem, era isso que a gente tinha aqui para discutir sobre esse tema hoje. Eu queria agradecer essa excelente discussão aqui com o Emerson, nos deu a oportunidade de estar conversando aqui sobre fibrilação atrial. Você tem alguma mensagem final, Emerson, para falar? Bom, primeiro é lamentar que já acabou, né? Enfim, a conversa tá boa e para mim realmente foi uma satisfação enorme estar aqui com você. É uma pessoa que tem mostrado realmente uma atuação na cardiologia do Rio Grande do Norte, de educação continuada, de se diferenciar realmente na educação continuada. E parabenizar então a você e a todos os membros da SBCRN por essa iniciativa e que venham realmente outros podcasts aí, né, para o Podcard, o SBCRN, com novidades, com interação e com uma ampla divulgação do conhecimento. Muito bom. É isso aí, será o primeiro de muitos. Muito obrigado. Parabéns. Bem, pessoal, chegamos no fim do nosso primeiro episódio do podcast. Você pode encontrar ele no Spotify e nas demais plataformas de podcast e também no nosso canal do YouTube. Até lá!